Eu repito aqui o que venho dizendo nessa última semana, o importante momento que vive o Senado Federal. Um momento de perplexidade. O fato envolvendo o ilustre senador de Goiás, durante 9 anos foi um verdadeiro demóstenes a favor da democracia, da liberdade, da dignidade. Esses fatos que estão aí, que deverão ser provados, não significa que nós estejamos reconhecendo que ele já é condenado. Não, ele vai fazer uma ampla defesa. Mas a situação dele é muito difícil, muito difícil. É impressionante o aspecto negativo da opinião pública com relação ao Senado. Aqui uma pizzaria do Lago Sul já foi lançada e faz um amplo processo a pizza Senado Federal, R$ 9,90. Apontando o resultado do que nós vamos fazer aqui. Eu repito o que tenho dito à imprensa. Eu, que tenho sido muito pessimista com relação à atividade do Senado, daí com uma reforma administrativa que está dando 0 vezes 0, piorando em vez de melhorar. As últimas CPI foram dramáticas nas suas consequências, uma humilhação tremenda para o Congresso Nacional. E a imprensa se surpreende falando comigo que, independente disso, eu digo que eu estou otimista nesse trabalho que nós vamos fazer. O Correio Brasiliense está dizendo aqui, CPMI já passa por esvaziamento. Aliás, o Correio Brasiliense tem tido uma atividade notável com relação a denúncias de fatos que acontecem em Brasília e na capital federal, no governo do Estado e no governo federal. O que diz a imprensa, o que diz o Correio Brasiliense, é que os comentários são os piores possíveis. Primeiro que já é uma tentativa no sentido de esvaziar. As pessoas já estariam arrependidas. Foi um ato de explosão de manifestação sem o devido cuidado. A segunda é que o fruto do PT ter entrado com essa CPI é tentar esvaziar a decisão do mensalão lá no Supremo. É mostrar que aquele mensalão foi uma farsa. Que aquilo, como dizia o Lula, nunca foi outra coisa senão caixa 2. O que é balela de uso comum em qualquer segmento da sociedade brasileira. Que bom o pronunciamento do futuro presidente Supremo. Que bom. Garantido que o julgamento vai sair. Dizem alguns que vai ser o ano mais notável da história do Supremo, vai ser esse. E o presidente e o relator, ministro Barbosa, apesar de doente, uma notável ação. E o ministro se queixou de que ia levar muito pouco tempo para poder estudar. Qualquer ministro do Supremo hoje já tem cópia de todo o processo e cópia de todo o voto do relator. Não vai ter aquela história do ministro, na hora, o voto do relator, peço vista, porque não conhecia. Conhece?
há muito tempo conhece tudo. Todos os ministros conhecem tudo. Vai ser um grande julgamento. Mas o que diz a imprensa é que o PT estaria nessa para tentar esvaziar, ridicularizar a decisão referente à CPI do Mensalão, hoje lá no Supremo. É interessante salientar, meu amigo Paim, Vossa Excelência estava aqui. Eu votei no Lula na primeira... Aliás, votei no Lula várias vezes. Votei no Lula contra o Collor. Votei no Lula na segunda vez candidato à presidência. Até me convidaram para integrar o governo do PT. Não aceitei, mas me convidaram para vir ficar na liderança aqui. E eu estava vendo com simpatia. Quando apareceu no jornal o Valdomiro, subchefe da Casa Civil, com o mesmo Cachoeira que está aí. Esse Cachoeira. A televisão repetiu 1000 vezes. Sentado com essa mesma simpatia, pegando dinheiro e botando na mesa, e o Valdomiro pegando o dinheiro e botando no bolso, e discutindo o pessoal da comissão da vigarice. Isso foi repetido 1000 vezes. Fui lá no governo, falei da tribuna, e os anais estão aí para provar, expliquei, decidi, era um escândalo, e tenho certeza que o Lula vai dar a orientação do governo dele. A orientação do governo dele é demitir já o Valdomiro e tomar providências com relação ao Cachoeira. E era um governo forte do Lula. Sabe quem era o ministro da Justiça, brilhante do Lula? O senhor Bastos, o grande advogado. E deve ter orientado o presidente Lula. O Lula não fez. Não demitiu. Não tomou providências. Lá ficou o Valdomiro. Lá ficou o Cachoeira. E as coisas continuaram. Como o Lula não demitiu, o senador Jefferson Pérez, saudoso senador do Amazonas, e eu, entramos com um pedido de CPI. Lista completa, nomes completos. Vamos escolher as assinaturas. Os partidos não assinaram. Pelo regimento competia o presidente do Senado, o senador Sarney, nomear os nomes. Fomos ao Sarney. Interferiu o presidente Lula. E a pedido do presidente Lula, a insistência do presidente Lula, não precisou muito. O Sarney não constituiu. Não saiu a comissão. O senador Jefferson e eu fomos ao Supremo. E ganhamos no Supremo. O Supremo determinou a criação da comissão e a comissão foi criada. Só um pequeno problema. Levou um ano. Como levou um ano? Como o senhor Lula não tomou nenhuma providência no sentido de combater a corrupção e mostrar que seu governo era um governo de seriedade? Quando a comissão começou a trabalhar, não era mais nem o Cachoeira, nem o Valdomiro. Era o Mensalão, porque era corrupção para tudo que é canto. Para tudo que é canto. Na época se tentou fazer, lembra, senador Paim, o que se chamou uma comissão chapa branca. Presidente do PT e relator do MDB. E não se esperava nada. E a comissão foi espetacular. Mostrou, provou, levantou, concluiu e mandou para o procurador, e o procurador mandou para o Supremo. Está lá.
formação de quadrilha. O chefe da quadrilha, segundo o Procurador-Geral da República, se chama o senhor Zé Disseu. Isso que aconteceu lá, as mesmas pessoas estão aqui. O chefão é o Cachoeira. O advogado mudou de posição. O senhor Bastos, que era o ministro-geral, ministro da Justiça, que devia ter orientado o presidente Lula naquela ocasião, hoje é o advogado do Cachoeira. 15 milhões ele já recebeu. Que pode ser advogado? Pode ser advogado. Não é nem pecado e nem crime. Mas cá entre nós. Eu tenho a maior admiração pelo senhor Bastos. Mas fiquei profundamente magoado. Eu fiquei profundamente magoado. Eu gostaria que o senhor Bastos me explicasse lá atrás, quando nós pedimos a cabeça do senhor Valdomiro com o senhor Cachoeira, qual é o conselho que ele deu para o Lula? Qual é o conselho que ele deu para o Lula que não aceitou? Demitiu o Cachoeira, demitiu o Valdomiro, não aceitou o processo contra a Cachoeira, não deixou criar a CPI. E futicou lá no Supremo para levar um ano para poder ser criado. O que muda da situação agora para quase 4 anos atrás é que lá o Cachoeira era aliado, era o ministro da Justiça. Hoje, ele é o advogado do Cachoeira. É uma situação dramática. Eu acho que o senhor Tomás Bastos, um advogado notável, com credibilidade notável, podia devolver esses 15 milhões e ir para casa. Agora o Cachoeira está entrando com um pedido para que seja solto, porque ele está na prisão fechada no Rio Grande do Norte, e ele na prisão fechada no Rio Grande do Norte está dificultando a vida do casamento dele. Ele e a ex-esposa do suplente, que agora é companheira dele. Primeira notícia do Correio Brasiliense é que aqueles elogios que eu fiz ao PT e ao líder do PT, e eu repito aqui, excepcional, correto, certo. Ao contrário daquela vez, o líder do PT hoje pediu a CPI, bancou a CPI. Eu achei isso amigo. A Dilma está tendo mais sorte do que o Lula. A Dilma pegou um líder do seu partido que lhe dá um conselho positivo na certa linha. O Lula tinha um líder e um ministro da Justiça que não lhe deram a orientação que devia ter dado naquele momento. Mas a imprensa vem a dizer que o PT quer é desmoralizar o mensalão. Mostrar nessa CPI que aquilo tudo foi figuração. E, por outro lado, o que o PT quereria, diz o Correio Brasileiro, é desmoralizar o PSDB, com a figura do governador de Goiás, principalmente. Em compensação, o PSDB teria como grande argumento que ele vai fazer nessa CPI desmoralizar o governador de Brasília, também altamente comprometido. Meu amigo Cristóvão, isso me machuca muito. Eu sou de uma outra época. O líder do meu partido indicou para presidente da comissão, aliás, correto, o líder do Partido Socialista. Grande escolha. Mas ele disse que indicava porque ninguém do MDB tinha aceito a presidência. Não é verdade. Não só eu nunca fui convidado. Aliás, eu sou uma figura marcada. Alguém vai escrever na minha biografia, por mais humilde que ela seja,
Teve aquele período que o Sarney e o Renan dominaram no Senado. Aquele período que o diretor-geral foi a Raciel. Aquele período que aconteceu isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, que o senador Sarney era Deus e o Renan era seu profeta. Teve pessoas como o Pedro Simão que estavam no limbo. Um gabinete no porão, não participa de nada. No Senado eu nem discuto mais. O que sai de mim é algumas linhas entrecortadas. Mas não é apenas o Pedro Simão. Tem muitos senadores do MDB que poderiam ser presidentes e aceitariam ser presidentes. Uma reunião que não é dessa importância, para discutir o Conselho de Ética desmoralizado por culpa do MDB, que botou lá um presidente que era suplente do Rio, que mandou arquivar uma questão lá no Conselho de Ética, sem dar satisfação para ninguém, envolvendo gente importante do MDB. E agora nomeia esse cidadão que vai lá para a secretaria e fica 6 meses sem ninguém. Em vez do Conselho de Ética estar preparado para qualquer coisa que acontece, precisou acontecer as coisas para reunir o Conselho de Ética para fazer aquilo que ele tinha que fazer, que é o início, indicar o seu presidente. Então está lá no Conselho de Ética. Membros do MDB, o senador Renan, que não deve ter muita simpatia pelo Conselho de Ética, no qual ele foi condenado. Do seu candidato do mandato à presidência do Senado e do seu, a proposta de expulsão do Senado, de cassação. Ele ganhou no plenário, no voto aberto, mas perdeu lá. O senhor ex-líder do governo, e o Maranhão, com o poderio que tem, tocou 2 membros. 2 senadores do Maranhão estão lá. Um que nem está aqui, está com o secretário do governo do Maranhão, e outro que diz com todas as letras que não tem condições, para não tem adaptação para julgar colega seu.